Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br. Seja bem-vindo ao Guia do Iniciante, lição 1. E para começar, a gente vai conhecer o Blender, onde eu vou mostrar para você o básico da interface do programa. Quando você abre a ferramenta, é com essa tela que você vai se deparar. Aqui na frente vai abrir uma janela, que é chamada de Splash Screen, que aqui em cima mostra a versão do programa, que no meu caso eu estou usando a 2.72. Aqui embaixo sempre mostra uma imagem. Se você está utilizando outra versão do Blender, uma mais recente, provavelmente essa imagem tenha mudado, e ela sempre vai mudar de versão para versão. Aqui a gente tem alguns links importantes, mas não importantes para nós agora. Aqui vai aparecer os arquivos recentes que você andou trabalhando, e se você clicar fora da área aqui da Splash Screen, ela vai desaparecer e vai dar o lugar à interface padrão do Blender. Essa interface, eu sei, ela é um pouco assustadora para quem está começando, por causa da quantidade de botões, a quantidade de ferramentas. Mas isso é o que faz o Blender ser tão grandioso, né? Ele é um programa extremamente versátil, tem muita ferramenta, ou seja, você que trabalha com games vai poder utilizar ele, você que trabalha com efeitos visuais vai poder utilizar ele. Então ele realmente tem muita ferramenta, e quando você abre, o iniciante abre o programa, isso pode assustar um pouco pela quantidade de botões na tela. Mas nesse vídeo eu vou tentar simplificar para você entender. Basicamente o que você vê aqui são 4 painéis. O painel maior, que você pode ver, que tem esse cubo aqui dentro, é a 3D View. Aqui em cima, no canto superior direito, a gente tem o Outliner. Embaixo a gente tem o painel Propriedades. E esse último painel de baixo aqui é a Timeline. Na 3D View, aqui no espaço tridimensional, é onde a gente vai ficar a maior parte do tempo trabalhando no Blender. É onde a gente vai criar as modelagens, é onde a gente vai ver as nossas criações 3D. A 3D View, por padrão, ela vem com 3 objetos, que são esse cubo que você está vendo, uma lâmpada, sim, isso aqui é uma lâmpada, e esse outro objeto aqui que é uma câmera. E a primeira coisa que a gente tem que saber da 3D View é navegar por ela. Então, para navegar pela 3D View, você vai utilizar 3 interações básicas. Você vai utilizar o botão do meio do mouse, você vai pressionar ele e arrastar o mouse para realizar uma rotação, como eu estou fazendo aqui. Você vai segurar Shift e pressionar o botão do meio do mouse para movimentar lateralmente. E tem a interação de zoom, que você pode ou girar o botão do meio do mouse para frente e para trás, ele vai aumentar e diminuir o zoom. Ou você pode utilizar o botão Ctrl pressionado junto com o botão do meio e arrastar o mouse também para aumentar e diminuir o zoom. Quando a gente começar a modelagem, eu vou me aprofundar bem sobre as interações com os objetos aqui dentro da 3D View. Ou seja, a gente vai começar bem devagar mesmo e aprofundando pouco a pouco para facilitar mesmo o aprendizado. Então, mais algumas interações aqui na 3D View, eu vou utilizar o botão direito do mouse e se eu clicar em cima dos objetos, perceba que as setas vão aparecer em cima desses objetos e ele vai ganhar uma coloração diferente. Isso acontece porque a gente acabou de selecionar o objeto, então a gente utiliza o botão direito do mouse para selecionar objetos. Perceba que enquanto eu estou selecionando objetos diferentes, aqui no Outliner o nome do objeto muda de cor. Então agora eu vou explicar para você o que é o Outliner. Ele é bem simples, é uma representação em lista de todos os objetos da nossa cena, da nossa 3D View, do nosso espaço tridimensional. Então se eu seleciono a câmera, na 3D View, a câmera é selecionada aqui no Outliner também. Na 3D View, eu utilizo o botão direito para selecionar. E no Outliner, eu utilizo o botão esquerdo para selecionar os objetos. Vamos para o próximo painel, que é o painel Propriedades, que fica aqui logo abaixo do Outliner. O painel Propriedades, como o próprio nome diz, ele controla propriedades. Seja propriedade dos objetos, seja propriedades da câmera, seja propriedades do ambiente ou até propriedade de configuração de renderização. Deixa eu mostrar um pequeno exemplo para você. Eu vou selecionar o cubo com o botão direito. Vou no painel propriedades na parte de materiais. Não se preocupe se você não entender do que eu estou falando agora. Eu vou abordar isso futuramente. E vou alterar a cor do material. E perceba que a cor do material é um tipo de propriedade do material e eu posso alterar ele pelo painel propriedades. Então é isso, o painel propriedades altera propriedades. O próximo painel e último que eu vou falar aqui é a Timeline. A Timeline fica aqui embaixo, ela funciona como uma espécie de controle de reprodução da nossa animação. Muito similar com esse controle de reprodução que você tem aí no seu vídeo do YouTube. A Timeline a gente pode dar play e ela vai executar
exatamente como se fosse um vídeo mesmo. Ou seja, você vai utilizar ela para controlar as animações. Digamos que eu faça uma animação aqui na 3D View, eu vou fazer uma rápida aqui, só para você ver como funciona. Eu vou criar um keyframe no frame 4 e vou lá para o outro frame e criar outro keyframe aqui. E eu vou falar novamente, se você não está entendendo o que eu estou falando, pode ficar tranquilo, que eu só estou fazendo isso para exemplificar como a timeline funciona, porque eu vou abordar a animação em uma das lições do Guia do Iniciante. Então eu criei dois keyframes aqui na minha 3D View, e quando eu altero eles, o frame aqui na minha timeline, perceba que o objeto ele muda de localização. Então eu posso alterar manualmente, clicando e arrastando com o botão esquerdo. Posso dar play, ele vai executar como se fosse um vídeo. E aqui eu tenho controles de pause e de reprodução para trás, enfim, é como se fosse um player de vídeo mesmo, a timeline. Agora que a gente aprendeu sobre os 4 painéis básicos aqui da interface padrão do Blender, vou mostrar para você como a gente pode personalizar essa interface para se adequar de acordo com as nossas necessidades. Então, dependendo de como você está trabalhando, você pode personalizar essa interface para ser um pouco mais produtivo. Então, vamos começar pela alteração de tamanho dos painéis. Então, na divisão entre os painéis, se eu posicionar o mouse sobre ele, eu percebo que o mouse se transforma em setas. Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu posso diminuir e aumentar o tamanho dos painéis. Então, isso vale para qualquer divisão que eu tenho entre os painéis. Eu posso clicar e arrastar para personalizar eles de acordo com a minha vontade. Por exemplo, se eu tenho uma lista de 50 objetos aqui no meu outliner e quero ver todos eles, né? Então eu posso aumentar ele, deixar ele bem grandão para poder trabalhar com mais tranquilidade nele. Agora, digamos que eu queira adicionar mais painéis à minha interface. Isso também é possível e é outro grande ponto da versatilidade do Blender. Então, no painel, no canto inferior esquerdo e no canto superior direito de cada painel, eu tenho pequenas linhas diagonais que, se eu posicionar o mouse sobre, o mouse vai virar uma pequena mira. Então, se eu clicar e arrastar para dentro do painel, eu divido o painel ao meio, podendo assim abrir outro. Então, deixa eu mostrar para você. Se eu clicar e arrastar horizontalmente para a direita aqui, ele vai dividir o painel na vertical. E se eu clicar e arrastar na vertical, ele vai dividir o painel na horizontal. Então, agora que eu dividi o painel ao meio, eu posso alterar os tipos de painéis. Então, no canto inferior esquerdo de cada painel, eu tenho esse pequeno ícone que representa o painel. Eu posso abrir e o Blender vai me mostrar a lista dos painéis disponíveis dentro da ferramenta, né? Então, eu posso abrir, por exemplo, um outro tipo de painel aqui. Eu vou abrir um Graph Editor, que é um editor de animações. Digamos que aqui eu posso trabalhar com essa animação que eu acabei de criar, que está em formato de curva aqui. Eu vou falar novamente, não se preocupe se você não está entendendo nada sobre animação, eu vou falar na lição sobre animação. Então, o que eu quero ressaltar aqui é a possibilidade da gente abrir vários tipos de painéis em posições que a gente realmente quiser. Então, essa é a versatilidade da interface do Blender. E antes de eu passar para a próxima parte, eu utilizei as linhas verticais do canto inferior esquerdo. Então, se eu arrastar para cima, ele vai duplicar na horizontal, e se eu arrastar na horizontal, ele vai duplicar na vertical, né? Ele vai dividir a tela na vertical. E com as linhas verticais do canto superior direito, funciona de maneira parecida. Se eu arrastar na horizontal, ele divide na vertical, e se eu arrastar na vertical, ele divide na horizontal. Então, vamos fazer mais uma divisão aqui na horizontal, para você entender do que eu estou falando. E aqui eu vou abrir um outro tipo de painel qualquer aqui em cima. Bom, agora que a gente já aprendeu a dividir os painéis ao meio, a gente vai aprender a remover algum dos painéis que a gente não acha mais necessário. Então, para fazer isso, eu utilizo também as linhas diagonais, mas em vez de arrastar, de clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para dentro do painel, eu vou arrastar para o painel que está do lado. Eu vou arrastar para fora do painel de origem. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou arrastar para fora. Perceba que formou-se uma seta que representa que este painel será removido quando eu soltar o mouse. Então, eu vou soltar, o painel de baixo foi removido, dando lugar ao painel de cima. Agora, digamos que eu quero remover esse painel de cima. Como que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o mesmo processo, eu vou clicar nas linhas diagonais do canto inferior esquerdo desse painel de cima e arrastar para fora. A seta agora aponta para o painel de baixo, e ainda com o mouse pressionado eu vou arrastar de volta para cima. A seta agora está apontando para cima e basta eu soltar o mouse aqui,
painel de cima vai sumir e o de baixo vai tomar conta do lugar dele. Então deixa eu remover aqui o outro painel e deixar a interface como estava antes da gente bagunçar ela toda. E a interface do Blender é basicamente isso. Você tem os 4 painéis padrões, a 3D View, onde você vai trabalhar a maior parte do tempo, o painel Outliner, o painel Propriedades e a Timeline, que controla animações. Isso é tudo nessa lição, vai ser um começo bem devagar mesmo para não te assustar, mas ainda assim é um começo bem esclarecedor para quem não conhece a interface do Blender. E a gente agora está pronto para passar para a próxima lição. Não deixe de ver o conteúdo do post, que eu vou colocar mais coisa lá. E também, se ficou alguma dúvida, enfim, coloca nos comentários do post que eu responderei. Então é isso, espero que você tenha gostado, vejo você na próxima lição. Muito obrigado por ter assistido e até mais!